noite. E aí, como estão? Gente, então, passando aqui para dizer para vocês que eu vou fazer tópicos desse assunto do autismo, tá? Porque, pessoal, assim, ó, essa resenha do autismo é grande. Tem muitas coisas que eu quero falar para vocês, compartilhar com vocês. Então, eu vou picar esse assunto, assim, dividir ele em tópicos, tá? Até pra gente poder falar um pouquinho melhor sobre cada tópico, né? Dessa questão do autismo. Então não me perguntem se eu tô de pijama, porque eu tô de pijama, é claro. Eu tô quase sempre de pijama. Mas eu tô numa gripe que vocês não imaginam. Gente, aquelas gripes de doer até os cabelos, sabe? Tá puxado. Mas tá. Gente, então, talvez eu passe aqui, tá, mais vezes para falar sobre essa questão, sobre esses tópicos. Como hoje, assim, que eu acho que é para não me esquecer do assunto, eu resolvi gravar hoje o vídeo. E não propriamente, talvez eu vá gravar a leitura, tá, da história de Ana. Então, talvez eu faça alguns vídeos separados, assim, sobre esse tópico do autismo, tá? E, e como eu disse para vocês, eu vou fazer esses tópicos. Então, hoje, gente, o tópico que eu vou abordar com vocês é o tópico das microexpressões faciais. E aí, pessoal, o que eu queria dividir com vocês é que, por exemplo, não, eu vou falar dois tópicos, tá? É que tem uma coisa tá interligada à outra. Microexpressões faciais e intenções, tá? As intenções das pessoas e as microexpressões faciais. Então, assim, gente, para mim, sempre foi difícil compreender intenções, tá? Qual a intenção daquela pessoa? Claro, gente, assim, ó, que com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai, né, vivendo e a gente vai ficando mais maduro, mais experiente, né? Então, a minha dificuldade em entender as intenções das pessoas quando eu tinha 20 anos é muito, né? Hoje eu tenho muito mais facilidade, mas, né, isso por causa das nossas vivências. Mas, por exemplo, assim, gente, se a pessoa faz uma expressão facial, por exemplo, assim, de raiva, faz uma expressão bem marcada de raiva, assim, eu vou identificar que aquilo é raiva. Raiva, sei lá, né, outra coisa parecida com isso. Mas, gente, microexpressões faciais é algo muito difícil para mim. Então, gente, eu tive que estudar sobre microexpressões faciais para poder identificar o que aquilo significava quando as pessoas. Primeiro, porque eu nem detectava microexpressões faciais. Olha só, o que é natural para certas pessoas. Porque o que acontece com as microexpressões faciais, né, gente? É algo que a tua consciência capta naturalmente, né? O cérebro de uma pessoa que não é neurodivergente vai captar microexpressões faciais de forma natural. Então, por quê? Porque são todos os sentidos em ação ali que vão fazer tu captar aquelas microexpressões faciais, né? Então, é algo quase que instintivo de uma pessoa que não é neurodivergente captar microexpressões faciais. Só que, desculpa, pessoal, pra mim, né, nunca, primeiro que passava batido, microexpressão facial, passava batido pra mim. Então, assim, eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu tinha uma pessoa na minha vida, eu não vou dar muitas pistas, tá? Mas tinha uma pessoa que se dizia, assim, próxima, né, e que eu achava que, né, tinha boas intenções, gostava de mim e tudo mais. Gostava no sentido, assim, de amizade, assim, tudo. Só que essa pessoa, sempre quando ela chegava perto de mim, por exemplo, assim, se eu tava sentada e a pessoa tava de pé, quando ela chegava perto de mim, olha, eu vou fazer a microexpressão facial pra vocês e vocês tentem me dizer o que isso significa, tá? Que tipo de sentimento é esse? Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Tipo assim, digamos que essa pessoa tá de pé, né? Ela fazia assim, ó. Ela me olhava assim.
ergui o queixo. E ela fazia assim, ó. Olha como isso é sutil. E ela fazia só isso aqui, ó. Ela tava me olhando perfeito, assim, ó, conversando, e daqui a pouco ela fazia assim. Aí eu comecei a notar, porque era sempre, gente, sempre que a pessoa ia falar comigo, ela fazia essa expressão. E eu comecei a notar, porque eu já tinha estudado sobre microexpressões faciais, tá? Nessa época eu já tinha estudado sobre microexpressões faciais. Só que eu não. Eu olhava para aquilo e falava: que será que é isso, né? Olha só. É óbvio. Claro que depois que. Desculpa. Depois que tu estuda e que a pessoa fala assim: isso é tal coisa, fica muito óbvio. Só que eu passei um tempo olhando para aquela microexpressão facial e falei: o que é isso? Mas o que é isso? Por que será que ela faz essa microexpressão facial? Gente. E aí eu fui pro estudo. Aí voltei nos meus estudos de microexpressões faciais. Isso significa um nojo, tipo, eu estou com nojo de você. E eu me lembro que quando eu entendi isso, eu digo, nossa, mas então é isso? E olha como a gente, como é difícil pra gente, pessoal, lidar com as situações sociais, porque essas pequenas dificuldades ou esses pequenos déficits, né, de percepção podem te prejudicar muito, porque tu é. Bom, aí tu vai me dizer, ou me perguntar assim, né? Então, a pessoa neurodivergente, ela pode ser mais facilmente enganada, dependendo da neurodivergência, né? No caso do autismo. Claro, né, gente? Óbvio. Óbvio. E assim, ainda se a gente tem acesso ao conhecimento e vai atrás, a gente consegue não passar por tantas coisas ruins, né? Porque tu aprende. Mas a pessoa que não tem, por exemplo, um autismo leve, ela é uma autista com mais. Com danos mais severos à percepção. Imagina, gente. É muito complicado. É muito complicado tu não decifrar ou não compreender a intenção de uma pessoa com relação a ti. É perigoso. Não é nem delicado, é perigoso. Né? Vocês entendem o quanto é difícil pra gente conviver em sociedade. E eu me lembro, eu sempre tive muita dificuldade para isso. E às vezes até tinham pessoas, né, que me alertavam de algumas coisas. Diziam, olha, né, essa pessoa aí, não sei não. Olha, né, pessoas que, claro, têm uma percepção que não é uma percepção prejudicada como a minha. Então, gente, por exemplo, assim, agora eu vou contar uma coisa pra vocês que vocês vão achar engraçado. Pra mim, gente, até uns 3 ou 4 anos atrás, se tu me falasse assim, ó, de maldade. Ah, eu sei que a maldade existe. Mas se tu falasse assim pra mim, tá, Darin, mas e a maldade de caso pensado? A pessoa está fazendo mal para outra de caso pensado. Ela está se organizando, ela está se preparando para fazer o mal para outra. Gente, isso pra mim, eu ia dizer assim, há uns 3, 4 anos atrás, eu ia dizer assim pra vocês, gente assim tá presa, gente assim tá na solitária, não, gente assim não vive em sociedade. Olha a minha cabeça, gente, assim, ó, olha como funciona, olha o modus operandi, né, da gente. Eu ia dizer que não, gente assim deve estar presa, e não, né, a gente, hoje eu sei que não. E eu sei que não há muito pouco tempo, tá? Eu comecei a perceber que não há uns 3, 4 anos atrás. Uns 3 anos. 3 para 4, eu acho. Que eu comecei a perceber que não.
Desculpa, pessoal. Mas assim, ó, porque algumas coisas começaram a acontecer na minha vida e eu comecei a achar aquilo muito estranho, né? Ai, eu tenho que rir, gente, eu tenho que rir. Mas não é engraçado, né, gente? Mas pra mim, às vezes, me parece engraçado. Hoje me parece engraçado. Depois que eu já passei, né, e já aprendi muitas coisas, aí parece engraçado. Mas, por exemplo, na minha cabeça era assim, mal. O mal existe porque quando a gente tá, a gente faz, todo mundo faz o mal pros outros. Quando a gente tá sob pressão, quando a gente tá ansioso, quando fizeram algo que a gente não aceita, quando fizeram algo que é contra os, às vezes, princípios, valores, ou mesmo, sei lá, faltou filtro, né? A gente faz o mal, a gente magoa as pessoas, isso todo mundo faz, todo mundo pratica maldade, em maior ou menor escala. Só que o que não me entrava na cabeça, e eu vou dizer pra vocês até hoje que não entra, é esse mal. Eu estou me preparando pra fazer mal pro outro, eu estou fazendo mal pro outro de casa pensado, sabe? Isso não me entrava, nunca me entrou na cabeça, assim, e recém eu tô começando a ser mais perspicaz nessas questões. Então, gente, resumindo pra vocês, é muito complicado. Tem coisas que são simples para as pessoas, mas não são nem um pouco simples para mim ou para pessoas que são neurodivergentes. Então, tudo que eu não consigo acessar pela minha consciência natural, que não é instintivo, eu acesso pelo estudo, eu acesso pelo conhecimento. Então, hoje, eu sei identificar microexpressões faciais numa pessoa. Tá, mas eu tenho que ativar o meu botão, tipo, identifique as microexpressões faciais dessa pessoa. Não é algo natural para mim, eu tenho que fazer um esforço muito grande. Principalmente se eu tô numa interação natural, né? Eu tô fisicamente com a pessoa. Aí é pior, porque se tu tá fisicamente com a pessoa, tu não pode fazer que nem no vídeo que tu pode voltar. Tipo, dá o pause e volta no vídeo e fica analisando. Não pode fazer isso. Passou a microexpressão facial e tu não entendeu o que é aquilo, deu. Tu não vai ter a oportunidade de pedir pra pessoa repetir aquela microexpressão facial para ti. Então, gente, hoje eu sei, principalmente pessoas que eu convivo demais, convivo são da minha intimidade, ou mesmo pessoas assim que dos podcasts, ou pessoas que eu tô sempre vendo, sempre né, estudando, enfim, eu faço um escopo das microexpressões faciais da pessoa. Eu estudo, eu consigo identificar, eu faço um escopo. Mas, às vezes, porque o ser humano é muito complexo, né, gente? Às vezes tem certas microexpressões faciais, tipo, se a pessoa nunca fez aquela microexpressão facial. E aí eu fico. Às vezes eu tenho dificuldade de entender o que é aquilo. E, bom, se a pessoa tá fisicamente comigo, só numa próxima vez que eu tiver com a pessoa que eu vou tentar entender o que é aquilo. Mas, por exemplo, assim, ó, se é alguém que, por exemplo, é online, eu tô assistindo um vídeo, alguma coisa, às vezes, gente, eu tenho que voltar muitas vezes no vídeo, porque eu faço esse exercício comigo mesma, que é para eu poder ir aprimorando, né, essa habilidade. Então, às vezes eu faço esse exercício comigo mesma de voltar, por exemplo, se é um vídeo, voltar, olhar, voltar, olhar, voltar, olhar. E às vezes eu fico assim, ainda não entendi o que é isso. E às vezes eu preciso analisar o contexto. Eu pego a fala, eu pego uma expressão corporal mais óbvia, tento linkar com o contexto, volto e aí, tá, é isso. Eu acho que é isso. Então, gente, é difícil. Essa questão das microexpressões faciais, gente, é muito difícil. E é uma coisa tão assim, ó, como é que eu vou... uma coisa que a gente precisa saber. É uma coisa da convivência social que é extremamente importante, né? Por vários motivos, principalmente pra gente saber se comportar ou saber se proteger, né?
Porque nem toda pessoa vai te dar sinais claros das intenções dela. Nem todo mundo que tá bravo vai fazer uma cara de brava para você. Nem todo mundo que tá frustrado vai fazer uma cara de frustração óbvia para ti. Então, é complicado, gente. Como eu, a princípio, né, tenho um autismo leve, tá? E eu sou do nível 1 que não tem comprometimento nem de comunicação, nem da linguagem, nem. E a inteligência não é comprometida também. Então, é inteligência preservada, linguagem e comunicação preservados. E olha toda a minha dificuldade. Então, gente, é isso, não é, não é fácil. E eu tô comentando com vocês porque aquilo que eu disse, né? Se você se identifica com esses sintomas aí, né? Busque um acompanhamento, né? Porque é bem necessário. E como eu disse pra vocês, gente, não tem um diagnóstico oficial ainda, né? Só que, como eu tenho um hiperfoco, como vocês já sabem, eu tenho dissecado bastante sobre esse assunto, né? Eu tenho estudado bastante sobre autismo, tenho estudado várias fontes, vários professores, né? E vou continuar estudando, né? Porque eu me conheço. Enquanto eu não esgotar esse assunto agora, eu não sossego. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, né, da nossa conversa. Se você nunca estudou sobre microexpressões faciais, estude, né? É importante, mesmo que você saiba reconhecer essas microexpressões faciais, é importante se aprofundar mais, né? Que é um recurso muito importante, né? De ser explorado, né? Principalmente no convívio social, né? Então tá, gente. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E, e depois eu vou ler, eu vou juntar esse meu vídeo com a leitura. Tá, pessoal? Então tá. Até daqui a pouco, então, a gente faz a leitura. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Então agora eu acho que são 20 para meia-noite. Eu só voltei aqui para dizer para vocês que eu não vou conseguir subir a leitura hoje, tá? Porque realmente, olha, gente, eu tô muito mal da voz. Tentei gravar, mas não consegui. Até gravei alguma coisa ali, mas não ficou bem. Depois que eu gravei, eu perdi. Então, não tenho condições de ler de novo. Então, hoje eu vou subir só o vlog, tá, pessoal? Porque geralmente, domingo, eu subo uma leitura, né? No canal. Mas nesse domingo, então, eu vou subir só o vlog. E aí vai ficar só esse vlog sobre as microexpressões faciais, tá? E aí quando eu melhorar da voz, daí eu vou subir as leituras, tá, pessoal? E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu tô fazendo a leitura do meu primeiro livro de ficção chamado A História de Ana. Então, se você quer acompanhar, vai lá na minha playlist, tá? Dos vlogs e da leitura, que daí você já também entende um pouquinho aqui sobre o que nós estamos falando, que a gente está falando aqui também sobre autismo e microexpressões faciais, mas eu falei outras coisas também sobre autismo lá no meu último vlog, tá bem? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.